E olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez novas críticas à taxa básica de juros e falou sobre a indicação de Márcio Postman para o comando do IBGE. O David de Tarso é quem vai trazer as informações para a gente agora. A fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi mais uma vez concentrada em criticar as taxas de juros altas, atribuindo que a economia está em desaceleração em função disso. De acordo com o ministro, para chegar ao juro neutro é preciso cortar 0,5% a taxa de juro real. Haddad afirmou que em 10 reuniões do Copom, ou seja, até o fim do mandato do Campos Neto, isso seria possível. 10 Copons quase até o final do mandato do atual presidente do Banco Central. Porque ele tem 12 Copons. Então dá para ele ficar muito à vontade. E não vai acontecer nada, porque ele vai estar ainda acima do juro neutro, ou seja, ainda ele vai estar com freio de mão puxado, cada vez menos puxado, mas ainda acima daquilo que seria considerado pelo próprio banco o juro neutro. Nesta sexta-feira, a agência de classificação de risco Austrian Rating anunciou que o Brasil saiu do patamar da moeda local de estável para positivo. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não falou sobre essa informação, mas afirmou que os ventos estão favoráveis em relação à situação econômica do país. O caminho está pavimentado, de acordo com o ministro, para que a Selic seja gradativamente reduzida. Outra informação que saiu nesta sexta foram os dados do IBGE quanto à taxa de desocupação no segundo trimestre, que caiu a 8%. Menor patamar para o período em 9 anos. Em 2014, por exemplo, o indicador marcava 6,9%. Se nós tivermos uma resposta, na minha opinião, adequada, da política monetária, nós podemos repetir o resultado no segundo semestre. Mas nós estamos desacelerando. Eu estou fazendo aqui estou sendo absolutamente transparente. Na margem, nós estamos desacelerando. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também comentou que está achando exageradas reações à indicação do economista e professor da Unicamp, Márcio Postman, para a presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Um profissional, uma professora universitária, uma universidade pública, é uma das melhores do país. Não é, você pode discordar da pessoa, não tem problema nenhum. Mas nós, numa democracia, nós convivemos com pessoas que pensam diferente da gente. No Congresso, no Senado, na Câmara, no Judiciário e no Executivo também. Sabe, é um governo amplo, é um governo que tem pessoas de várias colorações e que estão se entendendo. Haddad também comentou que aposta no mercado de seguro, previdência e crédito com medidas microeconômicas que podem alavancar a economia. Vamos chamar os nossos comentaristas. Dora, está um pouco exagerada a reação a Márcio Postman, como menciona Fernando Haddad? É claro que na visão dele, não, na posição dele, é isso que ele tem que dizer, evidentemente, ainda mais o Haddad, que está numa habilidade celebrada por todos, né? Então não seria, nesse momento, que ele ia criar uma confusão. Claro, você vê que ele não defende as posições do Postman, né? Exatamente. Ele sai pela tangente e tal, professor universitário e tal, tá um pouco exagerada. Ele também não diz que não fazem sentido, né? Só que está um pouco exagerada. Se a gente for fazer uma outra leitura, ao inverso, ele está dizendo que, olha, é só um pouco, mas fazem sentido. É como eu vejo. É verdade. Agora, Dora, sobre os números econômicos, né? Ele fala que a gente está vivendo ventos favoráveis e criticou a taxa básica de juros mais uma vez, dizendo que, embora com a possibilidade de diminuir essa taxa básica agora na próxima avaliação do Copom, o freio de mão ainda estaria puxado. E ele até, se sabe que quando ele fala desse freio de mão, não me pareceu que é um crítico. Ele diz, olha, o Campos Neto tem 12 Copons pela frente, e aí tudo bem, não vai acontecer nada. Não acontecer nada não vai explodir a inflação, não vai acontecer nada de ruim. Por quê? Ainda assim, o freio de mão estaria puxado. E eu compreendi ele dizendo que, olha, freio de mão necessário.
Agora, a cobrança, gente, agora, na proximidade da reunião do Copom, meu Deus do céu, o que vai ter de pressão em cima do Campos Neto e mais. E vai ter crítica depois, tá certo? Porque se ele não reduzir 0,5 e sim 0,25, já viu, né? Não reduzir meio ponto e sim 0,25, aí de novo, que aí o Campos Neto e tal. Mas como o Coba sempre diz aqui, o companheiro aqui do outro lado, o Campos Neto está fazendo um belo serviço, porque segura a inflação. E isso é um componente, ou não é, gente? Um componente de organização, quer dizer, senão o principal componente de organização do universo econômico de um país. Coba. Olha, eu acho até que essa pressão vai até surtir efeitos agora na próxima oportunidade de se abaixar a taxa de juros, mas isso não vai livrar críticas ao Banco Central e ao Campos Neto, porque independente do número que abaixe, do percentual, 0,25 ou 0,5, como disse a Dora, as críticas vão continuar. O PT vai dizer que tem que ter só um dígito de taxa de juros, se for 11, se for 10, sempre vai ter alguma crítica, porque o PT precisa arranjar esse culpado, e o culpado escolhido aí nesse governo, por enquanto, é o Campos Neto. Então, acredito que sim, vai abaixar. Isso já foi uma dica, um indício deixado pela própria ata da última reunião, que revelou ali alguém já cedendo a pressão. E até porque os números, até a questão do desemprego, a segurança que a gente tem, ou parte da segurança que a gente tem em relação à aprovação na Câmara dos Deputados da reforma tributária, por exemplo, a gente não vai ter uma grande mudança no texto no Senado, vai ser uma aqui ou outra ali. Então, essa previsibilidade que vai se formando, apesar de a gente ainda não ter um texto aprovado, isso vai ajudando a diminuir a pressão inflacionária, que faz com que o Banco Central estipule a taxa lá em cima. Acredito que a gente vai começar a caminhar aí para uma relação mais harmoniosa entre Banco Central e o governo, mas não vai acabar. Isso vai continuar, pode ter certeza. Valeu, meu povo. Até já.